A paz do Senhor, povo de Deus. Vamos com mais um devocional do livro de Êxodo, capítulo 10. Ontem eu falei sobre o capítulo 10. Deus ameaça Faraó com a praga dos gafanhotos, né? E no mesmo capítulo 10, a praga dos gafanhotos acontece a partir do versículo 12 ao 20. Naquele momento era só ameaça, mas nada de Faraó libertar o povo de Deus, né? Então disse o Senhor a Moisés: estende tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os ermos do Egito, muito gravoso foram antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. E comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a saraiva. E não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar Moisés e Arão disse. Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoe o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. E o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou os filhos de Israel, né? Ele ainda não libertou o filho de Israel, né? Tudo tem um porquê, né? Pelo menos nesse texto nós estamos sabendo qual é o contexto desse texto, o final, né? Aqui em 1 Reis 13:6. 1 Reis 13:6. Está escrito: então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora, a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se me restitua, né? Então aqui Jeroboão, ele está fazendo sacrifício no altar, que, né, o profeta faz predição contra o altar, né? Porque Jeroboão, ele ficou com ciúmes de Roboão, que foi dividido o reinado de Salomão. Tudo que Deus falou, que enquanto ele estivesse com vida, não ia dividir o reinado, mas assim que Salomão morreu, o reinado foi dividido, né? Entre o reino do sul e o reino do norte. E Jeroboão não queria que o povo fosse fazer sacrifício em Jerusalém.
Então ele fez dois bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan, para que o povo não fosse até Jerusalém oferecer sacrifício ao Senhor, para que o povo não turbe o coração e fique com Roboão. Então ele fez esses dois bezerros de ouro, que Deus ficou muito irado e levantou um profeta, um homem de Deus, que fosse fazer predição contra o altar. Então, aqui no versículo 2, vou ler o versículo 1 do capítulo 1 Reis 13, 1 e 2. Está escrito: Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E chamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti, né? Que Josias ainda vai nascer, mais ou menos 300 anos, e vai fazer tudo que o profeta está falando, amando do Senhor. E quando o homem de Deus está profetizando, fazendo predição contra o altar, Jeroboão estende a sua mão e respondeu no versículo 6. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Ora a face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que minha mão se restitua. Então, quando ele estende a mão para que o povo venha matar o profeta, o homem de Deus, a mão dele não volta, né? Então ele pede para que o homem de Deus restitua a sua mão, ore ao Senhor, né? Aqui no versículo 4 do capítulo 13. E sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar e dizendo: Pegai nele. Mas a mão que estenderá contra ele secou e não podia tornar a trazer a si, né? Então, a reflexão que eu trago para esse final de tarde é que em Êxodo, capítulo 10, Deus pede para Moisés estender a mão para que a praga do gafanhoto venha consumir toda a terra, né? Igual está escrito. Deus pede para que Moisés estenda a mão, né? E quando você faz as coisas amando do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, acontece, né? Você está em obediência com o Senhor, que aqui Deus manda Moisés estender a sua mão. E já Jeroboão estende a sua mão contra o homem de Deus. E a mão não volta atrás, né? Quando você estende a sua mão para fazer o mal para alguém, a mão do Senhor pesa sobre nós, né? Então aqui ele se humilhou, né? Em 1 Reis, o Jeroboão se humilha ao homem de Deus e pede para que ele ore ao Senhor para que sua mão volte ao normal,
né? Então nós temos que pensar bem antes de querer falar mal do seu irmão, de querer fazer algo para prejudicar seu irmão, porque a mão do Senhor pesa sobre nós, né? Nós pense bem antes de fazer algo, que nós venhamos pedir sabedoria, discernimento do Senhor, né? Porque a justiça de Deus, ela pode tardar para a gente, mas um dia ela chega. Amém? A paz do Senhor. E amanhã mais um devocional. Eu acho que continua no capítulo 10 ainda de Êxodo, que vai vir as pragas das trevas, né? Que é a partir do versículo 21. A paz do Senhor e até amanhã.